Na verdade, no Brasil agora, você não precisa soltar banco. Nós temos um sistema serial de fraudes. E eu só falei uma. Eu posso citar várias aqui. O Google, se você pesquisar determinadas strings no Google, chama-se DORCs. Determinadas strings no Google, ele já te dá os sites que estão vulneráveis. Roubou 150 milhões. E aí, distribuiu, botou em moeda, etc. Ó, babau. Sumiu. É o famoso cabidão de emprego. Exatamente. Que não serve para nada. Já tem até CPF, meu amigo. Não, mas olha só. Como diriam os americanos, death and taxes. A única coisa que você sabe nascer é que vai pagar imposto e morrer. Se você pede, Polícia Federal pedindo, não tira. Tem revolta no meio da rua. Eles depõem o presidente. Se falta café. Foi mal mais aí, fácil hoje. Hoje eu tô que tô. Tá todo mundo. Eu, Danilo Pardi, junto com meu sócio Afonso Moraes, desenvolvemos uma estrutura para a recuperação de valores envolvendo fraudes e golpes com criptoativos. Muita gente é vítima de um golpe envolvendo uma pirâmide financeira, uma falsa corretora de investimentos e acaba perdendo todo o valor investido em criptoativos. E a maioria das pessoas acredita que após perder o dinheiro no golpe, não há mais o que fazer. Bom, nós desenvolvemos uma estrutura utilizando tecnologia da informação e uma investigação na blockchain, onde conseguimos identificar as transações fraudulentas e buscar a recuperação desses valores tanto na via judicial quanto na via extrajudicial. Hoje, milhões de pessoas são vítimas desse tipo de golpe e acaba perdendo o investimento de uma vida toda. E é muito importante agir rápido. Então, se você foi vítima de um golpe, uma fraude envolvendo uma falsa corretora de criptoativos ou uma pirâmide financeira, ou talvez você conheça alguém que foi vítima desse golpe, entre em contato com o nosso time, deixe para os nossos especialistas ajudar a resolver a sua situação. Prove.com, a forma moderna de verificar e autenticar a identidade digital. Faça como grandes instituições brasileiras e do mundo todo. Conheça mais sobre a Prove. Delei, a gente gravou com você já 2 episódios, né? Vamos gravar o 3º episódio com você. Você pode pedir música no Fantástico depois, que a gente coloca uma música pra você. Mas você lançou um livro nessa época, aí você ia fazer um filme que agora parece que vai sair, nós vamos falar sobre isso aí também no nosso podcast, né? Mas na realidade, o que mudou em segurança digital no mundo nesse período de 3 anos que a gente gravou, faz 3 anos, episódio 8 e 9, nós estamos agora, seu episódio é o 114. Eu tenho 2 palavras para você. Inteligência artificial. Bem falado. Vamos lá. Olá, pessoal. Começando mais um episódio falando de fraude, episódio 114, um podcast que traz para nós a verdade sobre as fraudes digitais, sobre os golpes e sobre sua prevenção. E hoje comigo, para apresentar esse podcast, está um advogado brilhante, meu sócio no escritório, Danilo Pardi. Fala, Danilo. Fala um pouco sobre você para quem não te conhece, porque você é um co-host convidado eterno, mas vem algumas vezes, infelizmente, para mim. Perfeito. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui no Falando de Fraudes. A gente sempre fala, né, que é um programa muito importante que traz informações, traz dicas, traz casos reais para as pessoas e ajuda a prevenir golpes e fraudes. Bom, meu nome é Danilo, sou sócio do Dr. Afonso na Pardi Moraes Inteligência contra Fraudes, e a gente atua diariamente com casos envolvendo golpes e fraudes. Então hoje é muito importante a participação do Storm, porque é a pessoa da linha de frente da segurança, né? E quando essa segurança falha, é que se inicia o nosso trabalho. Então, muito legal a sua participação, Storm, a gente agradece muito. Storm, eu não vou te apresentar, não. Vou deixar você se apresentar, porque o seu currículo eu teria que decorar uns 3 dias para poder, sabe? Fala um pouco sobre você. Para quem não te conhece, que eu sei que são poucas pessoas, mas dá mais um introito para as pessoas. Bom, eu vou começar de trás para frente. Eu sou engenheiro mecatrônico, formado pela Pontifícia Universidade Católica. Tenho pós-graduação em criptografia e segurança, especificamente em criptografia quântica no MIT, no Massachusetts Institute of Technology. Hoje eu sou acionista, não sou mais CEO, sou só a rainha da Inglaterra agora, do Grupo Storm. Agora rainha não, agora é rei, né? Rei Charles. Só dou tchauzinho, mas sou membro do board e fundador do Storm Group. É um grupo de 9 empresas que fazem desde criptografia para satélites de GPS, os satélites de Galileu, até o Globoplay.
Nós fazemos de tudo um pouco, mas sempre relacionado a sistemas críticos e criptografia. Eu comecei minha vida na área de segurança no lado negro da força. Quem está vendo aqui, ó, atrás está aqui o lado negro para não me deixar mentir. Mr. Darth Vader e a Estrela da Morte estão aqui comigo para dizer que eu comecei do lado negro da força. Eu invadi os sistemas, isso há 30 anos atrás, vai 30 anos, e um deles foi a NASA, o outro, que é considerado um dos 10 maiores feitos da história de hackers, etc. Eu invadi um computador que não estava na internet, estava numa rede americana chamada DefenseNet, que é a substituta da ARPANET, que depois virou internet, enfim, é uma rede de defesa americana chamada Blue Mountain, que na época era o maior computador da face da Terra. Invadi um 386 dentro de casa. Então, Com internet, aí começou com internet de escada. De escada, 36.6K bits por segundo. Não era nem 120 ainda, 120. O modem era 36.6K bits por segundo. E daí começou a minha história, né? Depois disso, eu, ainda durante a faculdade, trabalhei no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, fui chefe da Coordenadoria de Investigações Eletrônicas, tive em algumas operações de inteligência, também no Exército, na Polícia Federal, e sou hoje membro da Comissão de Ciências Forenses da OAB do Rio de Janeiro, entre outras coisas. Fui secretário do Ministério de Defesa de Cibersegurança até outubro do ano passado, participei do Conselho Nacional de Cibersegurança, enfim. Esqueceu um detalhe. Querendo me aposentar agora. Esqueceu um detalhe importantíssimo que eu sempre ressalto: a Operação Catedral que você participou e teve um grande número de HDs apreendidos. Eu sei toda a sua história porque eu li seu livro. Recomendo, quem quer conhecer um pouco mais, que uma hora não vai dar para falar, ele tem um livro que chama Stone, o homem que hackeou a NASA, o brasileiro que hackeou a NASA, tem 174 páginas, é muito fácil a leitura de ler o livro, e ele conta detalhes da juventude dele, né, pelo Brasil, porque o pai dele era general, então ele foi para vários lugares, né? Então é muito interessante a formação dele, mostrando a formação dele, e sempre, apesar de ele hackear, sempre com uma ética, não levando para o lucro, né? Pelo que eu vi no livro que ele me fala, ele buscava no Blue Mountain e na NASA conhecimento que ele não tinha no Brasil, porque ele é um apaixonado pelo espaço. É isso, Wanderley? E não mata meu velhinho, não, porque meu velhinho o general está absolutamente vivo. Meu pai é general. Sim. O general está de pijama, mas continua general. Eu falei general porque é aposentado, né? No Rio fala reformado, né? Reformado, ele já é reformado. Eu sou oficial da reserva do Exército Brasileiro, sou primeiro tenente combatente de comunicações. Meu pai é general de divisão do Exército Brasileiro. E mexia com eletrônica no Exército, né? Ele mexia com eletrônica no Exército. Ele é engenheiro de eletrônico de telecomunicações, formado no IME. E especialista em guerra eletrônica. Foi por isso que deu um problema tão grande lá, né? Porque o nome é o mesmo. Por isso que por isso que a Kektren ligou para você dos Estados Unidos e falou: quero falar com o Wanderley de Abreu, né? Que Deus já tem em bom lugar. Faleceu já. Faleceu. Nova. Faleceu. A Kektren era major da aeronáutica e responsável pelo sistema de segurança do laboratório de Los Alamos, onde foi feita a bomba atômica. Quem viu Oppenheimer conhece o laboratório de Los Alamos. O Blue Mountain ficava dentro do laboratório de Los Alamos. Ele foi comissionado, porque ele era igual uma arma de guerra, como se fosse um porta-aviões. Ele foi comissionado para substituir os testes de explosão nuclear que tinham sido proibidos pela ONU. Então, ele simulava explosões nucleares. E estava para simular. Eu hackei com dias, menos de uma semana, que o Blue Mountain entrou no ar, eu já tinha hackeado ele. Hoje eu fico com pena. É impressionante, né? Na época eu não tive pena. Olha, para continuar nesse assunto, só para dar mais. Agora você está do outro lado, imagina o desespero que os caras. Eu vi o desespero deles. É complicado, né? Complicado. Mas só para dar mais um spoilerzinho, a única coisa que você reclamou mais simples foi em 2016 os ingressos para entrar na Copa do Mundo, porque você ficou com raiva que não conseguia o sistema gerar, né? A fila não andava. Isso foi a coisa mais simples que você já fez na vida, né? Por sorte da FIFA, eu não vou à Copa esse ano.
Mas eu me lembro que você, eu não sei quem foi que falou pra você que você não podia fazer mais isso. Você tinha prometido, mas falou, não, eu paguei os ingressos, eu só pulei a fila. Foi essa mesma história? Não, exatamente. Olha só, lá não diz o seguinte: você não pode furar fila. Não tem escrito em lugar nenhum. É proibido comprar ingressos, porque o que é muito simples de entender. Eles botaram a fila num computador na frente. Então, todo mundo, quando você acessava o site ingressos.fifa.com, você acessava um lugar só. Só que os computadores estavam atrás. Estavam atrás. Hoje em dia isso é muito comum. Você tem um cache na frente e atrás ficam os computadores de fato. O que eu fiz? Eu fiz um request para os computadores que davam ingresso. Eu não ia ficar aqui na frente na fila, né? Ninguém falou que não podia furar fila. Tá escrito em algum lugar? Não, não tava. Eu paguei. Tudo bonitinho, não foi de graça. Paguei. Eu só não fui enfrentar a fila de ingresso. E aí, Danilo, o que você acha de tudo isso aí, de toda essa história maravilhosa, desse personagem aí que... Nam et ipsa scientia potestas est. Eu acho que é uma... Vocês que Não, gostam, não. vocês do direito adoram o latim. Essa não é Sim. nem a vulgata. Essa é o alto latim. Nam et ipsa scientia potestas est. A ciência protege alguma coisa. Aquele que detém o conhecimento detém o poder. Exatamente. Conde de La Rochefoucauld. Você é uma enciclopédia com uma moda antiga, né? Hoje você é um Google, é um Google, né? A Barça. Ah, Eu ainda tô no tempo da Barça. Ainda tô no tempo da Barça. Então, mas vamos perguntar uma coisa para você mais atual do seu dia a dia, né? Falar que as palavras que você falou no começo, a IA. A IA virou uma poderosa, uma arma poderosa para os defensores, tanto para os criminosos. Qual é a ameaça mais preocupante que a IA hoje pode trazer? E qual o caso mais recente que você tem de uma ameaça IA, um ataque, né? Não esses golpes, eu falo realmente um ataque. Um ataque à cidade, por exemplo, Olha, né? Que está na moda, né? Ataque à cidade, né? Água, luz, etc, etc. eu vou te falar ataque simples a pessoas, que eu acho que é o que mais está pesando hoje. Eu já tinha falado, acho que na última vez, isso só se agravou. Hoje nós temos centrais. Você não tem ouvido falar mais em rouba banco, cangaço, novo cangaço. Você já percebeu isso? Você não tem mais. Novo Hoje é digital. cangaço, fechou cidade. Sabe por quê? O PCC hoje tem centrais dentro de presídios para dar golpe pelo Pix, para dar golpe pelo WhatsApp. Sabe por quê? Porque as bases nós temos leaks enormes do Serasa, SPC, etc. Quem quiser consulta essas bases, essas bases são públicas. E nós temos a inteligência artificial para gerar o script para a pessoa. Então, quem gera o script, pai, eu estou aqui, estou precisando de R$3,50. O cara chega a saber qual foi a última vez, se o pai emprestou dinheiro para o filho e quanto foi que ele pagou um boleto para o filho. Pai, pode pagar aquele boleto de novo? E aí manda, pelo mesmo valor que ele pagou no mês passado. Então, tudo isso, a inteligência artificial, de forma deletéria, é usada pelos bandidos. As plataformas, as grandes plataformas, tentam coibir isso com uma coisa chamada guardrail, que hoje já tem no intent do guardrail, ou seja, na intenção, ela já põe a LGPD. Então, você não pode cruzar determinados dados pelas IAs normais, se não tiver autorização expressa da pessoa. Mas você consegue criar uma IA generativa ou uma IA agêntica, que é pior ainda, ou seja, você cruza os dados de várias IAs diferentes em blocozinhos para criar um script de fraude. E esse script é multiplicado por milhões de pessoas. A pessoa está lá, o cidadão está no presídio, sem fazer absolutamente nada, pega, olha, hoje o comando do PCC está te mandando aqui 100 caras para você tentar, 200. Ele vai lá e fica. Tá aí. Muito bom. Nós temos na verdade, no Brasil agora, você não precisa assaltar banco.
nós temos um sistema serial de fraudes. E eu só falei uma. Eu posso citar várias aqui. Desde voz. Hoje, manda um áudio. Ele vai mandar um áudio com a sua voz, pedindo dinheiro. Perfeito, Foto, perfeito. A voz, gente... tudo. A evolução da tecnologia, ela faz com que nós temos diversos benefícios com ela, mas situações que podem complicar. Stormy, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você trouxe informações da época aí dos anos 90, a gente tinha internet de escada e a gente precisava de uma capacidade técnica muito forte para que se fosse feita uma invasão. Hoje a gente tem a comercialização de kits prontos para invasão, né? A gente tem pessoas que vendem cursos de como invadir um sistema. E eu queria entender, hoje tá mais fácil para o novo hacker? A gente tem uma situação mais perigosa para a sociedade? Você imagina o seguinte, naquela época, você pescava numa piscina. E aí tinha meia dúzia de peixinhos de vala. E um peixão que dentro de uma piscina não vai te fisgar. Ou seja, era muito difícil. Porque você tinha pouca gente num lugar muito pequeno, que todo mundo se conhecia. Então, as pessoas tinham um nível de, não só os programadores, mas o pessoal de segurança tinha um nível de tudo, nível intelectual, financeiro, não era qualquer um que tinha computador, não era qualquer um que podia ligar. Meu pai ficava doido da vida, eu morava em Brasília, vou botar aqui um particular, em Brasília é um pulso só. Antigamente era um pulso só depois das 8. Brasília, a ligação para fora do DDD e DDI era subsidiada. Então eu tinha essa vantagem de ligar de escada, mas eu pagava menos. E domingo era um pulso só o dia inteiro. Isso para quem lembra. Nessa época, o meu pai só deixava entrar na internet depois da meia-noite. Em São Paulo, depois da meia-noite, você pagava um pulso só, sim. Exatamente. Em Brasília, depois das 8, porque era subsidiado. A Brasília, você, como todo mundo é de fora, o governo federal, principalmente, né? Eu morava num apartamento funcional. Como eu morava num apartamento funcional, eu tinha essas vantagens. E aí, essa era uma vantagem. Então, mas ter computador, tudo era muito difícil, sabe? Não era uma coisa simples. Ainda mais acessar a internet em 1995. Era uma coisa extremamente complicada. Estava começando no Brasil. Eu não acessava nem pelo Brasil, eu acessava uma coisa chamada Bridge. Enfim. Ainda mais para conseguir conhecimento de como hackear alguma coisa. Conhecimento de desenvolver alguma coisa já era difícil. Imagina quebrar aquele desenvolvimento. Então, realmente era muito mais difícil. Hoje você pesca de arrastão. Você joga a rede, um vai cair. Sim. Se eu mostrar para você... Tem robô para fazer ataques em massa, né? O Google, se você pesquisar determinadas strings no Google, chama-se dorks, determinadas strings no Google, ele já te dá os sites que estão vulneráveis. Porque ele indexa determinadas coisas que te dizem que o site está vulnerável. E um monte de governos estrangeiros, etc. Então está muito mais fácil. Muito mais fácil. Hackear. Porque você não exige prática nem tampouco habilidade. Como você tem um monte de desenvolvedor ruim, qualquer hacker, qualquer um que queira invadir um site, invade em 5 minutos. Entendeu? Agora, o que você vai fazer com aquilo? A questão não é invadir qualquer coisa. Não é botar um sistema abaixo. Isso é fácil. Isso é mole. Sabe o que você faz? Tem um sistema... Eu tenho, inclusive, um dos meus... Eu tenho uma empresa estratégica de defesa. Um dos meus produtos é o produto que defende as Forças Armadas brasileiras contra ataques externos. É muito fácil você contratar uma farm para fazer um DDoS e tirar uma empresa do ar. Por quê? Porque o gargalo é o nosso link. Você conseguir fazer isso sem ser notado e de forma a quebrar um sistema que outrora foi seguro, Pix, tem mais uma, sem utilizar mão de obra interna, né? Sem saber o que o sistema é, eu digo a você, hoje é quase impossível. Conto na mão quem consegue fazer um negócio desse hoje aqui no Brasil e, quiçá, no mundo. Tá?
Sistemas continuam, sistemas bons, com pessoas boas, continuam seguros. O que é corrompido são as pessoas. Sempre. Então, não adianta nada você ter. Nós temos o caso da CIM, né? Cara, eu vejo esse caso, e eu estava em Brasília na época, eu vejo esse caso, cada pataquada que foi feita depois, porque foi serial, eles usaram o mesmo bug, a mesma coisa, 3, 4, 5, 6 vezes. Ô, História, para não deixar no ar, conta um pouquinho como é que foi, porque algumas pessoas podem estar assistindo, não conheço o caso. O caso da CIM foi o grande caso de hacking do Pix. O Pix foi hackeado, dizem que foi pelo PCC, eu tenho minhas dúvidas, tá? Mas ele foi com uma pessoa dentro da CIM que tinha a chave chama-se JWT, é um bearer, a chave para criar transferências bancárias, entre bancos. A CIM era o meio de pagamento. A CIM era uma das agentes de conexão. Você tem várias hoje, que são white label, são os bancos fintechs white label. Tá? Os grandes bancos têm suas fintechs. Outros, que são pequenininhos, aí você tem um monte de banquinho. Principalmente esse pessoal que empresta dinheiro para aposentar. No Brasil, nós temos 1.570 bancos e 2.500 fintechs no Brasil. Então, essas fintechs, a maior parte não tem infraestrutura própria. Sim. Eles usam uma coisa a gente chamada, sempre bate no programa que o problema é esse. Vai um bancão fazendo propaganda e depois ele usa uma fintech sem a menor proteção. A camada de baixo está totalmente descoberta. Exato. Perfeito. E essas fintechs, elas usam sistemas white label. White label é o quê? Um monte usa mesmo. A CIM era uma dessas white label. Então, tinha um monte de... Ela detinha um monte de chave de bancos. E você tem vários tipos de transferência no Pix. As pessoas não sabem, mas você tem o MED, que é o mecanismo de devolução, mecanismo especial de devolução. Você tem interbancos. Você tem vários tipos de Pix diferentes, transferências diferentes. E cada transferência dessa precisa de um tipo de chave que é juntada a outra chave que faz o Pix, que gera um QR Code, gera alguma coisa para o Pix. É um sistema muito bem feito, mas tem um porém, contudo, todavia. Se você deixa essa chave na mão de uma pessoa e não tem dupla custódia, não tem no teu lado, você não tem a proteção, você cria uma coisa chamada supply chain attack, ataque de cadeia de suprimento. Então, o banco, o supplier, que era a CIM, tinha acesso à chave de um monte de banco. O que ele fez? Pegou as contas, tem conta corporativa, que você mantém lá, as contas corporativas de investimento, etc., meteu o pau. Roubou 150 milhões. E aí distribuiu, botou em moeda, etc. Babau, sumiu, ninguém sabe. 150 milhões não, foi 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. Foi falta de o que a gente chama no mundo cyber, falta de hierarquia, seja uma senha para tudo. Em resumo, para foi um monte, foi uma pataquada. Mas sabe o que é pior? Algumas contas dessas permaneceram ativas depois. As contas que receberam esse dinheiro permaneceram ativas durante uma temporada de tempo. E aí, a mesma galera fez de novo em outros bancos, e de novo, e de novo, e de novo. Até há pouco tempo estavam se usando o mesmo banco, não da CM, mas em outras coisas, para usar esse supply chain attack. Provavelmente essas casas de aposta... digo eu sobre isso. Eu que estava lá, ainda tenho algumas causas de sigilo, mas posso dizer que as pessoas não se falam. Polícia Federal não fala com o Banco Central, que não fala com o Ministério da Defesa, que não fala com Polícia Civil dos estados. Então, você pega, bota em bet, empresta para velhinho, entendeu? Faz um empréstimo no nome de um cara que já morreu. E o pior desse negócio é o seguinte, cartório é obrigado. Tem uma outra que é ótima, eleição é a hora que isso vai acontecer. Cartório, no Brasil, cartório de pessoas naturais, vocês bem sabem, é obrigado a informar óbito. Certo? Errado. Ninguém informa porra nenhuma. Imagina isso lá no interior do Ceará. Como é que o cara vai informar isso online? Conta para mim aí.
Tem que informatizar o cartório, tem que ser, todos os cartórios tem que ser online, né? Para Não, poder. nada disso. Eu escrevi uma. Pede para todos. Viu, Vai Tony? ver se o coroné lá deixa informar. Eu escrevi um maluco artigo. morreu esse ano? Vai botar. E olha quanta gente nasce com 18 anos nessa época do ano. Já E nasce vai. com 18 anos. Né? E vira laranja. Fala isso. Mas eu tenho uma teoria, e até escrevi um artigo, que a segurança digital, eu coloquei a figura de um delegado, ela tem que federalizar. Tem que federalizar justamente por isso que você falou da troca de informações e ter uma polícia especializada digital, pode dar o nome que quiser, delegado, polícia, alguma coisa, para coordenar todas as operações, desde das informações, até de certidão de nascimento, os cartórios, para tudo seja centralizado, para que possa, porque a operação do crime acontece numa cidade, o servidor está em outras, o fraudador está em outras e o dinheiro vai para outro lugar, certo? Então, enquanto não houver, como em alguns países, né? A gente tem gravado pelo mundo afora, Uganda não, Angola já é assim, o Chile já é assim, entendeu? A Inglaterra já é assim. Então, enquanto a gente não federalizar isso de alguma maneira mais inteligente que a minha, como a sua, por exemplo, ou do Ministério da Justiça, não vai, enxugar gelo. É enxugar gelo. Quem fez o sistema de segurança do Banco Central de Angola, do EMIS seria o equivalente ao sistema do Banco 24 Horas, da FEBRABAN. EMIS é a FEBRABAN de Angola e é a que emite cartões em Angola. Foi este que nos fala, pela Critical Software, quando trabalhava em Portugal. Então, assim, obviamente, Angola desse tamanho em comparação ao Brasil. Mas é uma coisa que de acabar, cara, tem cartório para tudo no Brasil. Sim, ordenação maduelina. Eu sou português, posso falar mal. Esse cartório foi português, trouxe pra ganhar. Opa, então, somos dois. Eu posso falar mal. Cartório, nós vemos que falando da viagem agora, estamos falando de cartório agora, entendeu? Não serve pra nada cartório. Só pra gastar dinheiro, pra poder burocratizar as coisas, entendeu? A notificação, você manda uma notificação pelo cartório, ela não faz efeito nenhum. Você mandar uma notificação por AR, faz o mesmo efeito se quiser. Eu estava conversando com uma pessoa do certo, não vou dizer quem é, mas é uma pessoa que é importante, não é? Fala, olha, cartório só atrapalha a gente. Porque o IGOV, agora, a gente assina tudo, faz tudo pelo IGOV. Não é mesmo? E, cara, é muito fácil saber se o cara tá vivo ou morto pelo IGOV. Se o cara bota a cara e não é ele, acabou. Concorda? Sim. Não assina mais nada. Se ele comunicar o óbito, ele não vai tirar ele não tira nem o Bolsa Família, não tira nada. Por quê? Precisa da cara. Então, assim, nós temos blockchains, nós temos várias formas de fazer isso. Pô, tem cartório para tudo. Cada vara tem um cartório. Para que isso, meu Deus? E vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá. O processo virou digital, mas os procedimentos ainda são analógicos ainda. Tem cartório, tem certificação. O cara manda para publicar, depois faz uma outra publicação que publicou, você entendeu? Eu estava falando com esse, sim, Felipe Santa Cruz é um dos... Felipe Santa Cruz, que foi presidente do OAB, é um dos caras que é contra a utilização de cartório hoje em dia. Se o processo é eletrônico, para que eu preciso de cartório? Para que eu preciso de cartório em processo? O que o cartório faz hoje? Me conta. Alguém me conta o que o cartório ainda faz. Hein? Danilo tá rindo aí. Cartório? Fala aí. Ganha dinheiro. Doutor Danilo. O cartório, o judicial, né? A gente está falando da vara. O cartório, ele tem a finalidade de empregar os funcionários concursados que estão lá. Vai fazer o que com eles se acabar com o cartório? Exatamente. É o famoso capitão de emprego. Exatamente. Porque não serve para nada. E outra coisa, o nascimento também, a criança não sai do hospital sem ser registrada, então não precisa de cartório, ela é registrada no hospital. Não sai do hospital, só registrar e comunicar. Já tem até CPF, meu amigo. Não, mas olha só. Como diriam os americanos, death and taxes. A única coisa que você sabe ao nascer é que vai pagar imposto e morrer. Já tá com CPF. E já nasce com CPF. Mas olha só, para que atribuir ao cartório o registro da criança, se o hospital, ele pode estar linkado na plataforma do Gov, o nascimento acontece, o médico ali, o funcionário já coloca, qual é o nome, mãe? É Maria. Legal, Maria, dá o enter, ó, o CPF do seu filho é esse aqui, ó. Tá certo, porque não pode sair a criança não pode sair do hospital mais. A criança não pode sair do hospital sem registrar. Tem que ser o pai. O pai, perfeito. A mãe não tem pai, senão vai ter um monte de filho de Neymar, né? Vai. Todo mundo vai ser registrado como filho do Neymar. Mas é verdade, porra, não tem o menor sentido. O menor sentido. Assim, nem transação de imóvel você precisa mais. Você tem NFT, sabe? Você pode criar, você pode tokenizar esse negócio e botar, galera, olha,
essa é minha. Eu tô aqui dentro, é minha. Esses 20 concordam, então tá bom. Então, é coisa. Quem diz contra? Pronto. E aí, se disser contra, tá aí o juiz, tokeniza tudo quanto é terreno, tudo quanto é imóvel. Acabou, é muito melhor que cartório. Mas não olha tem só, um escrivão. você sabe que o Você não pode pagar o concurso, escrivão para sacanear, nada disso. o concurso público mais difícil do Brasil é o de tabelião, é para ser cartorário. É o concurso mais difícil do país. E se você pegar hoje a média de faturamento de um cartório bem localizado, vamos falar de São Paulo, na Vila Olímpia, o lucro do tabelião de lá é de aproximadamente R$800 mil por mês. Lucro, tirando todo o custo dele com a estrutura. E não põe dinheiro nenhum para o negócio. Meu, O quê? quem é que não Salário quer de uma jogador de mata futebol. Sim, E tu imagina, deixa eu falar, antigamente era hereditário, Sim. sim. você tinha vários, né? Porra, hoje em dia ainda não é mais. Não, Ainda na tem verdade, concurso e ele tal. passa de pai para filho, e aí o que aconteceu? Quando saiu a lei acabando com a hereditariedade do cartório, a partir da morte do tabelião, ele ia pro governo direcionar pro primeiro concursado. Mas a gente tem muitas fraudes ainda acontecendo. Quando isso aconteceu, normalmente o que aconteceu? O dono do cartório deu para a pessoa mais jovem da família, fez a transferência ali pro filho, pro neto, e eles continuam. Eles continuam. A gente tá tendo poucas renovações ali com relação ao responsável pelo cartório. Vamos voltar Aí pro você mundo me digital. diz. Oi? Vamos Aí voltar pro você mundo me digital. diz. O mundo digital Eu queria fazer uma é o pergunta. problema? Eu queria A fazer. gente tem tanta fraude. Aí me fala, Então. deixa eu só fazer mais um pequeno. Eu quis falar tudo isso por causa das urnas, que foi uma questão que a gente fez na última vez que eu tive aqui, a gente falou das urnas. Com tanta fraude não digital, alguém vai te dar o trabalho de hackear a urna? Porra, Mas- eu pego um tabelião desse e porra, eu tenho 30 carteiras de identidade para votar. Eu não vou hackear urna nenhuma. Pra quê? Isso aí, porra, pode até ser hackeável. Bom, Mas eu prefiro hackear o tabelião com R$10, R$50 por carteira. a pergunta que não quer calar, mas independente disso, é possível, segundo algumas teorias, hackear a urna se ela não está na internet? O que você sabe? Quem está próximo da eleição é bom falar mesmo. Olha só, deixa eu te falar, é simples. Eu adoro quando os ministros do STF dizem que a urna é inviolável. Isso. Eu fiz parte da auditoria do PSDB. Fiz parte da auditoria do PSDB. A gente não podia entrar na urna com nada, computador, nada. Então, você só poderia mexer na urna com o que você iria no dia da eleição. Tudo bem? O que eu fiz? Botei 2 ímãs de neodímio no meu bolso. Sabe o que é ímã de neodímio? Aquele super ímã. É desse tamanho. 2 ímãs de neodímio no meu bolso. Botei um colado no outro, botei no meu bolso. Peguei embaixo da urna. Pá! A urna apagou. Apagou o backup, apaga tudo. Ah, não é hackear a urna. Beleza. Faz isso numa eleição para vereador em São João de Meriti, aqui no município aqui do lado, às 5 horas da tarde. Você apaga toda a votação. Garanto, apaga toda a votação daquela sessão. E não tem backup, né? Se for reduto de algum lugar, de alguma pessoa, de algum vereador, algum prefeito, o cara não é eleito. E aí os votos vão contar para quem? Para outra pessoa. Se você faz isso em 3 sessões, você altera a eleição para prefeito de uma cidade pequena. Certamente eleição para vereador. Você não precisa hackear a urna para mudar o resultado de uma eleição. Tem outras formas indiretas. Mas muito mais, e tem muito mais. Mas assim, ainda assim, vai lá na Baixada que você vai ver. Se você tem um monte de gente distribuindo, você chega lá na hora, olha, R$100 para votar em fulano de tal. Traficante de drogas, se for numa favela, vai dizer, olha, essa área aqui tem que ter tantos votos para o fulano. Se não tiver, ele mata a esmo. O raio eleitoral, a gente conhece desde que o Brasil existe. Isso é uma coral com raio eleitoral por algum motivo. Você acha que mudou alguma coisa? Não, eu acho que Vou ainda dizer não. mais. Eu tive acesso ao banco de dados do TSE, que não era, não sei se hoje é, mas não era normatizado, sanitizado. Cara, tinha morto votando. Você olhar a coisa, morto votou. Tinha 2, 3 impressões digitais absolutamente iguais em sessões diferentes. E aí? Quem é que vê isso?
como é que hoje está seria a totalização? E aí tu vai falar. As urnas vão para um lugar para contabilizar. Esse local que vai contabilizar, tem tecnologia para separar os mortos-vivos, a duplicidade? Claro que não. Não Claro que tem? não. Senão ia demorar mais. Senão ia demorar uns 10 dias, 10, 20 dias. Esse filtro, teoricamente, é o mesário que faz lá quando ele pega o caderno de votação, pega o documento, põe a digital, é ele que vai falar, ele tá apto e libera a Mas olha votação. só, exatamente, mas se você vota, se você tem 3 carteiras de identidade, Vou votar em 3 3 vezes. lugares diferentes, você vai votar 3 vezes. Vou votar 3 vezes. Então, E com três- e com voltamos a à mesma mesma coisa, digital. voltamos à mesma coisa, falar da documentação original da criança quando nasce, para ter um documento único e não num cartório, por exemplo, Cara, no é muito hospital do fácil evitar Gov. fraude. Fácil evitar fraude. Só que não se faz como deveria fazer evitar fraude. E não é com imprimindo negócio que nem queriam fazer. Nada disso. Era só sanitizar o banco de dados. Era só você pegar o banco de dados do TCE e fazer a sanitização. Mas ninguém faz. Por quê? Porque, primeiro, você tem efetivamente impressões digitais muito parecidas. Por quê? Porque se repetem. É 99,999. Então, uma a cada 10 mil é igual. Isso é estatística. Se for na mesma cidade, aí você começa a pensar. Mas pergunta se tem esse sistema lá. Não tem. Pergunta. Não, nós temos um sistema aqui que olha se tem a mesma digital na cidade, não sei o que. Não sei. Porra nenhuma. Foi mal Mais aí, mas fácil hoje, hoje eu tô que tô. tá todo mundo cadastrado no gov.br. Não Não tá todo mundo cadastrado no gov.br? Todo mundo tem um reconhecimento facial no gov.br. Por que eles não utilizam esse sistema no dia de votação? É, boa pergunta. Não, boa pergunta. eu sei por quê. TSE, uma boa pergunta, TSE. TSE. Que demora pra caramba. Então, você levanta, sobe, não sei o quê. Tu imagina uma fila. Se você fazer aquele reconhecimento facial, uma fila atrás de você de 10 mil cabeças. Eu sei. Assim aqui. Eu sou mesário desde os meus 18 anos de idade. Em Mas todas as eleições. Todas as eleições. Essa eleição, a eleição majoritária agora, você vota 6 vezes. É. Então, cara, senador 1, senador 2, deputado 1, deputado 2, governador e presidente. Sim. São 6 vezes. Entendeu? Mesmo que você comece, olha, tem que botar. Você já viu quanto tempo você demora para fazer o reconhecimento facial? Isso quando consegue. Sim. Né? Quando não é aquela velhinha, bota para frente, bota para trás, bota não sei o quê. A Beatinha. Puta, Beatinha. Mas eu vou te falar uma coisa. Facial. O sistema para reconhecimento da biometria não é muito diferente. Tem usuário ali que a gente precisa colocar 10 vezes e ele não funciona, e aí a gente precisa pedir para assinar o livro, e é isso, vai seguir com a assinatura e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Você sabe quando eu botei o dedinho? É. Nunca. Não tem cadastrado até hoje. Sim. Então, assim, e tem no Detran. Meu Detran e tal. O melhor de todos ainda é o Detran, os Detrans. Mesmo assim, os Detrans têm muito treino. Eu vou te falar, aqui, por exemplo, já peguei coisa do Arco da Velha. Os caras, a gente instalou um sistema aqui exatamente para coibir funcionário abrir câmera para milícia, para eles verem a polícia chegando. Puta que pariu. Então, assim, bicho, fraude, se é digital, se não é digital, etc., elas se confundem. Porque tem um ser humano ali. Enquanto o ser humano estiver ali, a tecnologia não for utilizada e não tiver boa vontade, também tem que ter boa vontade, né? Você acha que ele vai deixar isso? Vai alegar LGPD, ele não sei o quê, ele não sei o que lá, vai alegar, porra, entendeu? Como diria, com a devida vênia, como diria a mamãe, que é a procuradora, diga-se de passagem, de boas intenções e advogados, o inferno está cheio. Ô, Stone, então, fraude eleitoral. Eu conheço um, então, que adora uma fraude eleitoral. E vai começar. Se o candidato dele perdeu, é fraude eleitoral. Com certeza absoluta. Agora, se o candidato dele ganha, não. Lisura completa. Pronto. Bom, a gente tem um resumo disso aí. Não existe segurança com pressa. 70% das fraudes começam com falhas humanas, né? E 30% é o excesso de dados que tem. Eu queria perguntar para você, hoje a gente teve uma notícia... Isso tudo junto é a eleição brasileira. A gente teve uma coisa muito preocupante que tem também uma relação com a eleição, né? Teve um vazamento de dados que apareceu do Banco Central. Banco Central, né? Da Receita Federal. Da Receita Federal, mais grave, desculpa, da Receita Federal. 248 milhões, vivos, mortos, exumados, etc.
como é que a Receita consegue, que é o órgão que tem mais dados, de uma maneira geral, mais ampla, seja dentro da parte financeira, até a parte sensível, né, de endereço, até de sexo, raça, tudo, né? Como é que consegue vazar isso? Porque Não. Mas olha só, hoje o governo postou uma notícia dizendo que é mentira, que essa fraude não aconteceu é e mentira não ou é houve verdade? vazamento. O que você sabe aí o que o mundo digital tá te falando? Você que... Eu não sei. Você pode até ter. Cara, vaza toda hora. E assim, o Serasa vaza toda hora. Se você. Eu vou falar uma coisa, eu não deveria nem estar falando isso. Mas vai lá na ANS. Pega o cadastro Tem cadastro aberto no ISTP com o CPF de um monte de gente. Procura aí no Google, que você vai ver até carteira de identidade. Entendeu? Tem um monte de gente. Eu vou falar uma coisa aqui que eu falo sempre, tá? E aí, tu que gosta do. Eu fiz questão de botar aqui no Meet, porque eu acho. Se fosse e eu fiz campanha para acabar com o Discord no Brasil. Discord é um dos piores lugares que tem de troca de imagem de pedofilia, fraude de cartão. Porra, você tem canal para tudo. Nós já gravamos vários programas contra o Discord também, mas a sala é boa para Tem gravar. canal para tudo. Cara, ó, é lindo, isso aqui é lindo. Meet, usa o Zoom, Discord é para vagabundo. Só, cara, tem muita coisa errada ali. E nego não tira. Se você pede, Polícia Federal pedindo, não tira. Não tira, porque diz que não é no Brasil. Não tinha representação no Brasil. Roblox, a mesma coisa. Eu falo sempre, o cara do Roblox é um safado, um salafrário sem vergonha. Se um dia estiver na minha frente, eu enfio a mão na cara dele. Porque eu já vi criança se matar por causa desse Roblox. Tá? Então, assim, e fala que não é culpa dele, que é culpa da polícia, que ele não faz nada. Cara, tem vergonha. Esse cara não tem alma. Então, assim, eu, por uma questão de princípios, não uso. Sabe? Porque é realmente um antro de safadeza. E eu vi o que causa numa criança. Eu já vi criança se matar por causa de Roblox. Entendeu? Então, assim, eu sou contra. E aí, falando de vazamento, esses lugares, o que acontece? Você pega e vende. Tem um monte de canal que vende isso. Tá vendendo? Estão vendendo por R$7.000 o cadastro. Vê o Serasa. Tem uns 3, 4 vazamentos. Se você quiser aí, pega uma loja Americanas, ou etc. Loja Americanas estava à beira da falência. Tinha um monte de gente vendendo os dados da loja Americanas. Não estou falando nada que ninguém não saiba. Sim. Entendeu? Não estou falando nada que ninguém não saiba. Tinha o banco de dados das lojas Americanas, fornecedor que não foi pago, pegava e mandava. Quer ver outra coisa que acontece? Mudou o governo. Caiu a empresa de informática terceirizada que fazia lá o banco de dados do Ministério da Fazenda. Aí, de repente, surge uma senha no PostBin, banco de dados do não sei o quê. O Serpo. 1, 2, 3, 4. Serpo. Por acaso, no Serpo, a galera que está de cima é funcionário de carreira. Sim. Então, eles... E a galera de segurança, eu conheço. São bons. Não são deuses, né? Então, mas eu sei, por exemplo, o Wilton, que é meu amigo, é o cara que está lá agora, já tomou arma na cabeça. Já botaram arma na cabeça dele, para ele não mudar, não fazer auditoria em banco de dados de INSS. Tá? Botaram arma na cabeça dele. Tá? Tipo, Ministério do Trabalho, interior. Quem homologa determinadas coisas é o certo. Botaram arma na cabeça dele. Então, assim, não é mole, não. Tem muita coisa aí que envolve fraude digital que não nasce no digital nem por um cacete. É político. Eu canso de ver, cara. Site de governo em WordPress. Porra! O cara tá dizendo, me hackeie, pelo amor de Deus. Aí eu ouvi outro dia uma que é ótima. Eu estava fazendo segurança de um lugar. E aí eu falei, cara, WordPress
não vai botar. Vai ter que mudar esse site. A gente pode mitigar, fazer alguma coisa, você vai ter que monitorar, mas o tempo que a gente vai gastar para fazer a segurança desse site é o tempo que você vai demorar para fazer outro melhor e com segurança. Mas todo mundo usa o WordPress. Metade da internet, essa frase, metade da internet usa o WordPress. Meu amigo, mas metade da internet é site de sacanagem, de velhinha e de mulher mostrando a bunda para vender produto de beleza. O teu é um dos três? Se não for, faz direito. Entendeu? Perfeito. Eu tenho uma pergunta para você. Você falou que você trabalha, dá uma assessoria para o Exército, faz algumas coisas, né? A gente tem uma pergunta aqui. Quando falamos em guerra cibernética, muita gente pensa em filme, mas o risco é real. Quais as infraestruturas críticas brasileiras que deveriam estar mais preocupadas hoje? Porque você sabe que uma delas, eu vou te dizer qual é, e eu me preocupei muito quando estava no Ministério da Defesa, são os quartéis de fronteira. Os quartéis de fronteira, principalmente, por exemplo, Operação Acolhida. Não sei se você sabe o que é a Operação Acolhida. É aquela lá na Venezuela, quando a Venezuela ainda estava com a ditadura lá. Ainda está com a ditadura, mas é aquela ditadura fantoche lá dos Estados Unidos. Agora, é o chavismo com gostinho de Trump. Mas quando estava lá o maluco lá, tinha muita gente vindo da Venezuela, ainda tem muita gente, né, cubano, vindo de lá. E aí tem quartel, tem uma força-tarefa das Forças Armadas, chamada Operação Acolhida. E ali tem os dados de quem entra. Lá tem os dados de todo mundo que entra, para onde vai, qual foi a profissão antes, qual é a profissão depois. Ali, se alguém aqui aquela base de dados, sabe, por exemplo, pode botar um terrorista dentro do Brasil. Com tudo. Com endereço, com coisa certa, com tudo bonitinho. Então, essas infraestruturas que são críticas e que dependem de terceiros dentro do Centro de Ciberdefesa, nós temos o Centro Unificado de Ciberdefesa, que hoje é controlado pelo Exército Brasileiro, mas muda. Mas hoje, em Brasília, o Centro Integrado de Ciberdefesa é do Exército Brasileiro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pois não. Pensando agora, como a gente está falando de infraestrutura e de problemas com relação à parte de segurança, se você hoje fosse falar qual a área mais preocupante no Brasil, qual setor seria mais exposto com relação a um ataque? E eu vou juntar duas perguntas em uma. Se eu fizesse parte de um grupo criminoso ou uma nação hostil que tivesse o interesse em declarar guerra contra o Brasil, e aí a gente está falando de uma guerra cibernética, qual seria o setor mais vulnerável e o impacto mais preocupante? Pix. Só. Quer parar no Brasil? Pix. Você tem razão, eu concordo. O Brasil acaba. Bolsa de valores não funciona, governo não funciona. Pequeno comércio não funciona. Você atacar o Pix. E por que você acha que tem tanto ataque ao Pix agora? Você acha que é PCC mesmo? Eu acredito que não. Olha quantas empresas multinacionais perderam dinheiro pra caraca por causa do Pix. Não, sem dúvida. Esse é um reporte muito forte dos Estados Unidos, principalmente dos relatórios ali no Trump, com relação à Mastercard, com relação à Visa, né? O Pix hoje... O que vai acontecer? É o vilão. Futuro. O que vai acontecer em relação a essa relação Brasil? Emendando a pergunta de Brasil e Estados Unidos com relação a esse problema do Pix em relação às empresas americanas. Eles não têm muito o que fazer. Foi igual a bananada que o Trump fez. Isso é para jogar para a galera. O Trump é igual vendedor de geladeira. Eu conheço. Porra, tomara. Um dia ele vai negar meu visto. Eu falo muita besteira. Mas ele é um cara muito inteligente. Posso dizer isso de fato. Ele vai falar para você o que você quer ouvir. Vai falar para a imprensa o que a imprensa. Ele vai ter contra a imprensa. Por quê? Porque mas não é contra toda a imprensa. Né? Ele tem a imprensazinha dele lá. Eu vou brigar com o X, não, mas aí nos bastidores falam, eu vou gritar lá e tal, mas vamos fazer um acordo aqui. Tanto é que saiu o acordo com o Brasil, né? E não foi nada diferente do que o dólar subiu para 5, meu amigo. O imposto foi 10.
Melhorou, não piorou. Se ele meteu o imposto lá na casa do cacete, o dólar sobe pra caramba e compensa o imposto. Então, assim, ele vai estar perdendo sempre. Ele sabe disso. Ele só está jogando pra galera. Entendeu? E no final foi isso, porque até os impostos anteriores foram cancelados. Sim. Entendeu? E o mercado americano ele é tão pungente. É uma coisa que só estando lá para entender. Eu morei lá, eu nasci lá e morei lá há algum tempo. Porra, se falta café, meu irmão, tem revolta no meio da rua. Eles depõem o presidente se falta café. E não tem Colômbia no mundo que faça café, até porque eles preferem importar, os Estados Unidos preferem importar outro tipo de pó lá. Sem dúvida. Entendeu? Colombiano. Então, assim, meu amigo, não há como deter a economia americana. Estados Unidos não gosta, porque tem a galera, impostos são bons. Impostos são bons para vender manga, meu irmão. Onde é que tem manga? Onde é que você planta manga nos Estados Unidos? Me conta. E, porra, é óbvio que ia dar ruim. Entendeu? Aço. O aço brasileiro. Vou dar um exemplo do aço. Nós estamos nos BRICS. Vai dar ruim? Vai. Se os Estados Unidos parar de comprar, mas ele está longe de ser nosso maior comprador hoje em dia. A Argentina, porra, tu absorve uma parte desse troço. Rússia, tu tá aí no meio da uma guerra, tá precisando de ferro, né? Pega aí, é mais barato. Os Estados Unidos está querendo comprar, eu vendo o excedente por metade do preço, melhor do que ficar encalhado. Encalhado não fica. Entendeu? Aí o Trump vai jogar pra galera. Ih, vai ser ruim. Aí o Brasil vai, é ruim, muito ruim. Vai falar o quê? Você, Trump. Desculpa, perdendo a palavra. Vai falar isso? Não vai. Mas vai jogar como um jogo. E assim, a política brasileira externa sempre foi maravilhosa. A diplomacia brasileira é uma das melhores do mundo, sempre foi. Então falar, puta, cara, isso vai quebrar a gente, vai ser ruim, vamos negociar, seu Trump. Desculpa, não sei o quê, enquanto isso está vendendo pra cacete. Vê a balança comercial brasileira. Quando o Trump resolveu fazer a sobretaxação. Vê se caiu. Porra nenhuma. Olha, pior, quando sanciona, que nem fizeram com a Rússia, eu achei ótimo. O rublo nunca valeu tanto. Por quê? O Coreia comprando petróleo da onde? Se a droga do Trump resolveu fechar o Estreito de Hormuz. Da onde é que eles estão comprando? Da onde eles estão comprando? Óbvio. Da Rússia. O único lugar do mundo que tem petróleo para exportar. E aí, agora, vai lá, ô seu Zelensky, vai lá para depender dos Estados Unidos. Pior erro que teve na Ucrânia, pior erro que qualquer um comete é acreditar em americano. Pô. Bom, você faz um acordo com o americano é para ser quebrado. Então, e a gente já sabe disso, porque a gente já tem a doutrina Monroe, a gente toma o Big Stick na cabeça há um tempão. O que estão fazendo com o Pix? Isso, estão tentando atacar a mídia. Daqui a pouco está até um filme. O vilão do Pix, o Pixônio, vai ser um super vilão contra os Estados Unidos. Vai ser o maior... Capitão América contra o Pix. Contra o Pix, de difundir terrorista. Sabe quem fazia isso bem também? Igualzinho os Estados Unidos. Propaganda. Igualzinho. 1984. George Orwell. Já falava isso. É só arrumar um vilão. O vilão da vez aqui no Brasil é o Pix. Quer atacar? Pronto. É um Pix. História, nós estamos chegando ao final. Infelizmente, o tempo passa muito rápido, a gente não pode se alongar. Eu gostaria de falar umas palavras de agradecimento, mas antes, Danilo, faz o seu encerramento aí, fala o que você achou do programa com o Tony. Não, eu acho triste a gente acabar em 1 hora com um convidado que a gente conseguiria conversar 4, 5 horas direto aqui e o tempo não passaria. Stormy, eu agradeço muito o papo, as informações e gostaria que não fossem só 3 participações suas aqui no programa, que a gente prorrogasse por mais 3 próximas. Parabéns pelo seu trabalho e muito agradecido novamente. Eu só tenho que agradecer e faço as palavras do Danilo as minhas. Você tem a porta aberta aqui. Quando saiu o documentário, o filme, a gente gostaria de divulgar, trazer aqui uma divulgação, tá? E fico à sua disposição, porque você quer gravar um episódio, a gente está à sua disposição. E assim, a gente vai para o nosso lema aqui. Se você, sua empresa, ainda não caiu na fraude, com certeza conhece alguém. Compartilhe esse episódio com seus amigos, com o pessoal da sua empresa, com o maior número de pessoas possível. Assine nosso canal, assine como é que fala? Clique no sininho para poder receber os outros episódios nossos. Fiquem seguros e até o próximo programa.